Então tá, vamos seguir com reações orgânicas. Nós falamos na parte anterior sobre as reações de adição, rompe dupla, rompe ciclo e coloca, né, adiciona ligantes ali na estrutura, literalmente adiciona, nós somamos. Aquelas reações tinham a vantagem, então, de não gerar um resíduo pela própria reação, né? Você poderia ter um resíduo ali de solvente, de algum gás de fluxo, de algum catalisador, mas a reação em si pegava duas coisas e fundia, né, gerando um produto. Isso é bastante interessante para a indústria, é muito interessante no aspecto de sustentabilidade. Então, se você tiver que escolher entre uma reação de adição e outra reação, olha, a de adição é bem interessante. Claro, tem que ler o contexto todo para saber o que está acontecendo, mas essa é uma boa proposta. Bom, hoje vamos falar justamente do contrário. São as reações de eliminação, tá? Reação de eliminação é bastante usado na indústria. Se retira, o nome diz eliminar, né? Jogar alguma coisa fora. Se elimina alguma coisa da estrutura orgânica para se obter duplas e triplas. Então é justamente o contrário. A gente quer fechar ciclo, fechar dupla, fechar tripla, tá? Quando é que não fecha ciclo? Bom, quando você tiver em 2, 3 e 4 carbonos, não vai fechar ciclo. São ciclos com grande tensão, já falamos disso aí, né? Eles vão ter tendência a não se fechar. Tá bom? Então aí tem catalisadores que direcionam para ciclo, para dupla, para tripla, mas aí já é química para os químicos, você não tem necessidade de sofrer com isso aí, tá? Então quem entendeu a adição, vai entender aqui porque é de cabeça para baixo, e é só a gente botar alguns detalhes. Então eu peguei aqui um composto que apareceu como produto lá das reações de adição de vocês, tá? Nós temos aqui o 2-cloropropano. O que vai acontecer? Numa reação de eliminação, olha só, esse cloro vai ser eliminado junto com algum hidrogênio do carbono vizinho, tá? Isso é o conceito mais amplo, mais aberto. Então olha só, eu vou ficar aqui com H3C, CH dupla, CH2. Por que isso aconteceu? Com a saída do H e do Cl, essas ligações, essas valências, vão se tornar valências livres e esses carbonos vão ficar com 3 ligações. Eles acabam fechando a dupla para reequilibrar a tetravalência deles. Agora uma sacadinha importante para vocês. Quando é que vocês desconfiam de uma reação dessas? Ora, isso aqui não vai acontecer de graça. Isso aqui não vai estar parado num tanque e do nada vai liberar isso aqui com dupla. Um cuidado que vocês devem ter é que o H e o Cl não desapareceram simplesmente, né? Vai sobrar aqui HCl, tá? E aí eu vou lembrar lá da primeira série para vocês, tá? O que acontece quando eu quero tirar um ácido de alguém? No fundo isso aqui é ácido clorídrico, tá? Essa reação não ocorre só assim. No meio vai ter um processo, vai ter um material de partida que vai servir de reagente também, que pode ser uma base. Aí assim, por que uma base? Essa base vai servir como isca, como fator isca, ela vai roubar o ácido, ela vai neutralizar o ácido da estrutura. Então essa reação poderia ser reescrita assim, ó. Faltou um pouquinho de espaço aqui, eu botei os velhos produtos sal e água ali lá da inorgânica para vocês. Olha que interessante isso aqui, ó. Ó, o Cl, na verdade, vai ser roubado pelo Na. E vocês vão ter sal como um dos produtos inconvenientes aqui, né, na eliminação. Tá? Aquele H que tá aqui, ó, vai pegar lá com a hidroxila e vai formar água. E aí o produto orgânico vai ser obrigado a formar aquela dupla ali, tá? Então, eliminando,
eliminando halogênios, por exemplo, elementos da 7A, vocês conseguem obter moléculas insaturadas. Moléculas insaturadas são muito úteis para se fazer plásticos. Aquelas duplas ali servem para fazer polimerizações. Então, às vezes, um país, uma região não tem, por exemplo, derivados de petróleo suficiente, mas tem alguma coisa halogenada e vai reconverter essa coisa halogenada em alqueno. Tá? E o alqueno vai servir para fazer polímeros e coisas assim. Tá certo? Então, essa aqui é uma possibilidade de eliminação para vocês. Outra possibilidade de eliminação que pode aparecer para vocês é a eliminação de água. Só que eliminação de água a gente já dá outro nome, né? Já dá outro nome. Eliminação de água é o quê? É uma desidratação. Então vocês fiquem bem atentos, porque vários processos na química orgânica são baseados em eliminação de água, em desidratação. Alguns nem são tratados como desidratação, mas no fundo estão desidratando. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Existe um monte de processo interessante que joga água fora, tá? Então, olha só. Uma figura importantíssima é o ácido sulfúrico. Vocês lembram o que significa esse colchete aqui? Isso aqui significa concentrado. Concentração. Eu, por exemplo, eu tenho preguiça de escrever molaridade, aquele M bonito da molaridade. Eu boto a fórmula da substância e boto os colchetes. Eu já sei que é mol por litro daquilo ali, tá? Então, quando a gente fala assim, colchetes, alguma coisa, ou bota um Czinho embaixo, concentrado, tá? Ácido sulfúrico concentrado. Tá? O ácido sulfúrico concentrado é um baita agente desidratante. Inclusive, ele queima, né? Aquela coisa do ácido sulfúrico queimar, ele queima porque desidrata. Se vocês pegarem açúcar, por exemplo, uma coisa orgânica, pensei no açúcar, sou gordo, gordo pensa rápido dentro, num docinho, né? Então pega lá o açúcar e toca ácido sulfúrico concentrado em cima e mistura, tá? Em alguns segundos, o ácido sulfúrico vai tirar a água do açúcar e vai ficar só o carbono. Daí vem a expressão carboidrato. Vocês vão tirar com o ácido sulfúrico toda aquela água estrutural do açúcar e vai ficar só o carbono. Levanta assim, parece uma esponja queimada, né? Aquilo tudo poroso, fervendo aquela água, porque o ácido sulfúrico faz ela ferver, e fica aquele carvão, chama de carvão ativo. É usado para retirar odores e coisas. Mas o ácido sulfúrico é um baita agente desidratante. Então vocês vão ficar muito ligados nisso aí. Quando aparecer em cima da seta de reação ácido sulfúrico, tá? Vocês já sabem que vai ser eliminada a água lá na saída. Só vai ter que tirar a água desse troço orgânico aí. Então fica ligado. Não fica, ai meu Deus, isso aqui é um catalisador, é um mecanismo. Não, mecanismo deixa para os químicos. Os químicos vão tratar do mecanismo. Vocês olharam o ácido sulfúrico concentrado ali como substância presente, esse cara vai tirar a água da molécula orgânica. Então fica bem atento aí. Um exemplo clássico são as chamadas desidratações intermoleculares. Olha o nome, intermoleculares. Se eu tenho molécula 1 e molécula 2, intermolecular é uma coisa entre as moléculas. Significa que vai sair a água do conjunto formado pelas moléculas. Tá? Vamos se ligar aqui? Então, olha só. Eu peguei um exemplo clássico aqui, que é a desidratação de ácidos carboxílicos. Tá? Vocês têm aqui duas moléculas de ácido carboxílico. Poderiam ser ácidos carboxílicos, moléculas de ácido carboxílico da mesma substância ou de ácidos carboxílicos diferentes. Não tem pecado nessa história, tá? Então olha só o que vai acontecer. Olha que maluco. Vocês vão pegar as duas hidroxilas aqui, ó, os dois OH das carboxilas dos ácidos, tá? E esses dois OH vão reagir. O que é que eles vão jogar fora? Água. Vai eliminar água. O ácido sulfúrico vai tirar a água daí. Tá, e o que sobra? Bom, vamos pensar? H3C, C, dupla O. Olha só. Aqui eu tenho HO. Se eu botar o HO na água, a água é um HO e mais um H. O que significa? Que de uma das hidroxilas vai tudo. Da outra vai apenas um H para formar H2O. Então sobra um oxigênio. Então olha aqui.
Entenderam? Porque HO mais HO daria H2O2 e sai H2O. Então tem um O que fica por aqui. Então olha só, esse O que fica por aqui, eu vou botar em azul para vocês enxergarem. Tá? Esse O que fica por aqui vai unir a estrutura. O que nós formamos aqui? A partir de dois ácidos carboxílicos, nós formamos um anidrido. Anidro significa seco, anidrido secado, né? Então, o que é um anidrido? Né? Um anidrido é um conjunto de ácidos que desidratou, que perdeu água, né? O que tem de bom do anidrido? Olha só, que interessante. Vamos supor que eu quero transportar ácido acético concentrado, que é esse caso aqui, né? Ácido etanóico, para a China. Eu estou inventando uma viagem bem longa para vocês entenderem o valor, tá? Então eu fiz ácido acético aqui, quero transportar para a China. Se eu fizer um processo de desidratação, ele vai se transformar em anidrido acético. Então, primeiro, ao invés de levar toda essa massa de moléculas, eu não vou transportar essa água. Então, eu vou transportar menos massa. Eu posso botar então mais carga efetiva num navio. E segundo, o anidrido é menos ativo que o ácido para corroer metais, coisas assim, tá? Então tu consegue transportar ele com mais segurança e em mais quantidade para mais longe, tá bom? Quando chega na China lá, os caras vão botar água e volta a ser ácido acético de novo, vai reidratar, tá? Então, uma ideia maluca, assim, só pra gente pensar sobre, tá? Bom, eu peguei aqui duas reações. Essas duas reações aqui são sobre álcoois, tá? A primeira é uma reação de desidratação que é análoga a essa aqui do ácido carboxílico. Então olha só, eu peguei duas moléculas de álcool, botei ácido sulfúrico, tá? Certo? E comecei a ferver isso aqui numa temperatura próxima a 140 graus Celsius. Esse número é importante para vocês, tá? Esse número é importante. Se vocês tiverem uma temperatura próxima a 140 graus Celsius, vai ocorrer um processo similar ao anterior. Então isso aí ocorre quente, né? Então olha só, o que vai acontecer aqui? Eliminação de água, desidratação. Tá, mas olha só, vai ser diferente do ácido carboxílico. Aqui vocês vão ter H3C, CH2, CH2, CH3. Da mesma forma que o anterior, gente, vocês têm HO, que dá H2O2. Vai sobrar um O. Vamos botar ele em azul aqui, ó. A partir de álcool, por exemplo, o etanol da cana-de-açúcar que o Brasil produz, fazendo essa reação perto de 140 graus Celsius, eu consigo fabricar éter, que é um solvente bastante importante, um líquido altamente volátil, um solvente apolar, bastante importante para a indústria, tá? Então uma das coisas que se faz, e aí quando se fala de sustentabilidade, quando se fala de química verde, vai se valorizar tanto o pró-álcool no Brasil, é isso, tu planta a cana pode ser plantada de novo, então tudo que vem dela é bioproduto. A biomassa da massa de cana pode ser usada como cobertura morta, pode ser usada como fonte de energia por combustão numa termoelétrica, tá? O caldo de cana pode ser tomado, o caldo de cana como produto de praia, como produto comercializado. Vocês podem tirar o açúcar e refinar o açúcar branco, né, desse caldo de cana. Vocês podem fermentar esse caldo de cana e gerar etanol, certo? Vocês vão ter uma bebida fermentada lá de caldo de cana. Vocês podem destilar simples e fazer cachaça, tá? Vocês podem fazer destilação fracionada e obter etanol combustível. Vocês podem pegar esse etanol combustível e fazer desidratação a 140 graus com ácido sulfúrico e fabricar éter. Olha que legal, baita cadeia produtiva. Baixou o valor do etanol no mercado, que a gente não consegue ter porque o atravessador roubava até ontem, né? O atravessador subiu o preço do etanol, agora o governo botou uma portaria lá que o usineiro pode vender o álcool direto para o posto. Isso vai deixar o álcool nas zonas de produção bem mais barato. Aqui para o Rio Grande do Sul não vai adiantar muito, mas para São Paulo, Minas, Espírito Santo, alguns lugares ali que tem essas, principalmente São Paulo que tem essas usinas, vai baixar um monte o valor do etanol. Para eles vai valer a pena. E aí vai ter mais gente se interessando em ser usineiro. E aí vai ter mais usineiro no mercado. E aumentando a oferta diminui o preço. Pegaram a maldade? A bondade, na verdade.
Tá? Então isso funciona, foi uma ideia boa aí que alguém teve. Bom, então olha só, já era essa ideia era para ser já de décadas, né? Bom, então é o óbvio, tu tira o atravessador, melhora para todo mundo, para quem produz e para quem compra, né? O Brasil leva 1000 anos para entender. Então olha só, 1000 não, 500, né? 500 e pouco. Bom, então olha aqui, o que vai acontecer? Tu produz o éter. Ah, baixou o preço do etanol no mercado. Eu seguro o etanol e produzo éter. Ah, o éter perdeu o mercado, ninguém está dando muita bola pro éter. Produz etanol. Os dois baixaram de preço. Vende açúcar. Entendeu? Então a gente consegue manipular essa produção, inclusive com os mercados, produzindo mais uma coisa ou produzindo mais outra coisa. Eu acho que os professores de geografia falam disso para vocês e chamam de just in time. Beleza? Isso é sustentabilidade. Se tu conseguir meter a tua cadeia produtiva no just in time, tu conseguir respeitar o sistema ISO, tu conseguir respeitar o sistema Lean, cara, isso é muito mais sustentável também no dinheiro. Tá? Sustentabilidade não é só ecologia, vocês lembram disso, né? Ecologia é um dos pilares. Os outros dois pilares são eficiência, o produto tem que ser bom, tem que funcionar, né? E o outro pilar é o econômico. Né? Se não é economicamente sustentável, vai desmoronar, porque as pessoas não vão aderir, né? Não vai ter mercado. A gente tem que entender essas coisas também. Tá? Bom, olha só. Isso aqui do ácido, isso aqui do álcool, tem nome. Essas duas desidratações são do tipo intermolecular. Intermolecular. Certo? Entre as moléculas. Só que os caras descobriram um negócio muito mais legal que dá para fazer com etanol. Mais uma coisa que o etanol aí, o nosso biocombustível, pode ser usado. Vamos supor que o pessoal parou de comer açúcar, eu acho difícil, mas o pessoal parou de comer açúcar branco, aí tu foi produzir etanol. Aí o pessoal descobriu que produzindo em casa, fazendo home office, né, tá valendo a pena. Então muitas pessoas vão parar de usar carro para circular por aí todo dia. Eu sou uma delas que sou professor. No momento, estou economizando bastante gasolina. Até vendi meu carro no início da pandemia. Tá? Cara, diminuiu o consumo de etanol. Ah, Zé, mas tu usava etanol no teu carro? Claro. Quando tu compra gasolina, 27%, ou de 25% a 27,5% da gasolina que tu compra é etanol. Tu é obrigado a comprar etanol no Brasil. Tá? Então, eu parei de consumir isso aí. Diminuiu a venda de álcool. Éter é um solvente. Cara, tem outros solventes. A gente substitui por outros solventes. Quebrou a cadeia produtiva. O etanol está em baixa de vendas. O éter está em baixa de vendas, o açúcar está com pouco consumo e não tem caldo de cana porque as pressas estão fechadas. Olha só, quebrou a usina de açúcar? Não quebrou. Olha que legal. E aí a área de química é fantástica porque a gente fabrica um produto novo. O produto não estava ali. A gente cria uma coisa nova. Tem que inventar mercado para ela. Às vezes tu tem que inventar mercado para ela. Às vezes o mercado se abre e tu tem que inventar um produto. E aí é muito legal. Olha o que os caras descobriram. Se tu pegar o etanol, por exemplo, álcool, e mudar essa temperatura aqui junto com o ácido sulfúrico para 170 graus Celsius, ó, tu vai gastar um pouco mais de energia. Né? Uma boa quantidade de energia tu vai gastar. Vai fazer um produto mais caro. A 170 graus, a reação que ocorre não é intermolecular, não é entre as moléculas de álcool, é intra. Que diabos é intra? Intra é dentro. Dentro de uma molécula. Tá? E a sacada aqui são 170 graus. Olha o que vai acontecer. Vai sair daqui a hidroxila de um carbono e vai sair um hidrogênio do outro carbono. Tá? Bom, vai sair água também. Também é uma desidratação. Vou botar aqui H2O. Só que olha só. Se vocês tiraram a hidroxila daqui, esse carbono ficou com uma ligação livre. Se vocês tiraram o hidrogênio do carbono vizinho, esse outro carbono ficou com uma ligação livre. O que vai acontecer? Essas duas ligações livres vão acabar fechando aqui uma dupla. E aí vocês vão ter H2C dupla CH2, que é eteno, no caso, tá certo? É um alqueno. Qual é a vantagem de produzir alqueno? Bom, essa lousa aqui, esse quadro está cheio, daqui o primeiro e esse último são alquenos. Alqueno serve para fabricar plástico. E aí quando você vem falar de plástico verde, não é um plástico que é pintado da cor verde. Quando falarem de plástico verde, não é um plástico que é ecológico, ele polui da mesma forma que qualquer plástico polui na natureza. Mas a grande sacada é que ele não vem do petróleo, ele vem de uma fonte renovável que é a cana de açúcar. Pega a cana, fermenta,
Destilação fracionada, tens o etanol. Passa o etanol por uma desidratação dessas aqui, a 170 graus ácido sulfúrico, vais obter eteno. E aí tu fabrica plástico com ele. Olha que legal, a gente consegue fabricar plástico sem petróleo. Legal, né? Brasil, né? Tecnologia brasileira. Vamos parar com a síndrome de acadelamento. Massa, né? É nossa. Tá? Isso aqui é uma desidratação intramolecular, dentro da molécula. Tá? Essa é bem importante. Fiquem ligados no tema. Olha só, isso aqui vai ser matéria-prima para fazer o tal plástico verde. Se vocês digitarem plástico verde no YouTube ou em outro lugar, vocês vão achar um monte de coisa. E é tudo verdade, tá? É bem legal, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente consegue produzir. Tem outras reações que vão eliminar a água, mas elas precisam de um estudo especial. Um caso é a esterificação, a transesterificação e a fabricação de sais orgânicos. Eu vou dedicar uma aula para elas, porque elas têm a ver com sabão, elas têm a ver com biodiesel, então a gente vai dedicar uma aula para elas. Mas se a gente parar para pensar, elas também estão eliminando água e também, em várias delas, teremos lá o nosso amigo ácido sulfúrico trabalhando. E também vamos ter que esquentar o sistema, tá? Então, elas são muito parecidas, elas têm uma raiz parecida com essas aqui, tá? Só que elas são casos tão especiais que merecem um tratamento extra. É aquele negócio, jogar futebol muita gente jogou, mas tem o Pelé, né? Tem gente lá, então, que é importante. E tem reações também que merecem uma dedicação extra, tá bom? Então esse aqui é o tema de hoje, reações de eliminação, com grande foco em desidratações, intermolecular, intramolecular. Essa da intramolecular, vamos dar uma dedicada para ela. Plástico verde é uma coisa brasileira, é uma coisa que tem muito a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com o Enem. Não caiu ainda. Pois é, mas já deve ter questão lá no banco do Enem esperando vocês desde 2009. Só não foi sorteada, entendeu? Mas um dia cai. Pode ser esse ano. Se cair, estão prontos, tá?